Paz, igreja, estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos ao Senhor. Eu quero te convidar a você se levantar do seu sofá, convidar todos os seus familiares que estão aí, para que a gente possa juntos engrandecer o nome do nosso Deus. Fique à vontade para entregar o seu melhor a Ele nesse momento. Aleluia, Jesus. Que teu nome seja glorificado e exaltado, Deus. Nós queremos declarar, ó Deus, que tudo que temos e somos pertence somente a Ti, Jesus. Seja engrandecido, ó Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, como teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir. Chame pela atenção dele, nós queremos te ouvir. Declare, querido, aí na sua casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Vamos declarar que essa casa é dele. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela somente pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, vem sobre nós. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, oh Senhor. Peça pra Ele te incendiar nesse momento. Incendeia-nos com teu amor, incendeia-nos, Senhor, atraia-nos mais pra ti, faz o nosso coração queimar cada vez mais a ti. Vamos declarar que essa casa pertence ao Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela somente pra você, Senhor, Jesus. Então apareça, apareça.
diminua, apareça, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Sim, Jesus, cresça em nós, cada vez mais cresça em nós. Vamos declarar a Ele. Mais de Ti, queremos muito mais de Ti, Senhor. Mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, cada vez mais, Senhor, menos de mim, oh Jesus, e menos de mim. Mais uma vez vamos declarar mais, mais de Ti. Será que você pode pedir a Ele isso? Mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, Senhor, cada vez mais menos e menos de mim, oh Jesus, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, ou que eu diminua cada vez mais, Senhor, apareça mais e mais em nosso meio, oh Jesus, seja cada vez mais constante nos lares, Deus, que a Tua presença seja cada vez mais real em cada casa, em cada lar, oh Jesus, faz resplandecer a Tua glória, faz resplandecer a Tua glória, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos.
Aleluia. Amém. Boa noite, meus irmãos em Cristo. Que a paz do Senhor esteja no coração de vocês, de todos vocês nessa noite. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra que está no livro de Gênesis, no capítulo 37, dos versículos 1 ao 8. Amém? Mas antes disso eu quero fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu lhe agradeço por essa oportunidade, Senhor. Te agradeço porque nesses dias o Senhor tem ministrado a Tua palavra no nosso coração, porque nesses dias o Senhor tem se mostrado um Deus fiel, um Deus que cuida dos seus filhos. Por isso nessa noite que o Senhor ainda continue falando ao nosso coração. Usa-me como um instrumento em Tuas mãos, que a palavra do Senhor venha transformar corações nessa noite, que a palavra do Senhor venha edificar corações, restaurar e salvar vidas, ó Deus. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, nós dependemos do Senhor totalmente, em o nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez que lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Amém? Esse trecho fala da vida de Jacó e seus filhos. Então, Jacó teve vários filhos, e dentre eles José. Sabemos da história de José, que José era um filho que o seu pai Jacó o amava muito, porque Jacó era filho de Raquel, a mulher a quem Jacó mais amava, Raquel. Então, José, Deus colocou no seu coração sonhos. No versículo 8 diz: então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Deus colocava sonhos no coração de José, filho de Jacó com Raquel. Então José era tido como um sonhador, como alguém que imaginava coisas grandes. Mas o interessante é que o próprio Deus, ele colocava isso no coração de José. Porque os sonhos, eles são provenientes de Deus. Os sonhos, quando a gente sonha, a gente pensa em algo bom, algo que a gente deseja, num futuro próximo, ou num futuro até distante. Então sonhos há no coração de uma pessoa que tem esperança, de uma pessoa que tem perseverança, de uma pessoa que vive o presente, mas pensa num futuro ainda melhor. Então sonhos nascem no coração de Deus, e Deus colocou no coração de José sonhos, no qual os seus irmãos o odiavam, porque como a própria Bíblia diz, no sonho José, ele liderava os seus irmãos, ele liderava pessoas. Então isso acendia o coração deles a ira, porque José era predileto do seu pai. José falava as verdades para o seu pai. Então tudo começa aí. José era um sonhador.
E nos versículos para frente, no mesmo capítulo 37, no versículo 23, 24 e 28 diz assim: mas logo que chegou José, a seus irmãos despiram-no da túnica. A túnica talá de mangas compridas que trazia. E tomando-o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Irmãos, vemos aqui que essa ira, esses ciúmes que os irmãos de José, os filhos de Jacó, tinham de José, lhe fizeram vender o seu irmão, o seu próprio irmão, do mesmo sangue, filhos do mesmo pai. Então, irmãos, José foi vendido injustamente pelos seus irmãos. E quão penoso, quão difícil é ser rejeitado pela sua própria família. É muito pesado ser rejeitado pelos da sua casa. Então, nós como seres humanos, nós desejamos no nosso coração ser amados, ser aceitos e ser aprovados. E naquele momento ali, não era o que se passava naquela situação. Não era o que os irmãos de José o viam. Não viam como aceito, mas sim queriam despachá-lo. E aqui, irmãos, aprendo que ninguém está imune às decepções. Ninguém está imune às frustrações. Ninguém está imune a ser rejeitado, infelizmente. Mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então não estamos isentos de sofrer qualquer decepção, seja ela dentro da família, seja com amigos, seja com quem for. Ninguém está imune. Aqui nós estamos falando de homens da Bíblia, nós estamos falando de homens que foram percussores da palavra de Deus, trazendo o legado, a promessa que Deus havia feito a Abraão lá atrás. Então passamos um capítulo em que José é vendido injustamente. José é vendido para uma caravana de ismaelitas. Então, irmãos, José ali ele vai parar na casa de Potifar, um homem conhecido no Egito, um homem, sim, que tinha um nome, que tinha pessoas que trabalhavam para ele. Então ali José, ele começou a servir a Potifar de forma perfeita, de forma digna, que Potifar confiou todas as coisas em suas mãos. Sim, porque aonde Jacó passava, ele prosperava. Mas no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 29, desculpe, errei a referência, 39, versículo 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José tomou e o lançou no cárcere do lugar onde os presos do rei estavam carcerados. Ali ficou ele na prisão. Irmãos, foi a segunda vez que José foi injustiçado. Primeiro, seus irmãos o venderam por ciúmes, por raiva, por ira. E segundo, ele ali na casa de Potifar estava indo tudo bem, ele estava trabalhando dignamente, ele estava fazendo ali o seu melhor, de forma que Potifar, que era o seu chefe, que era o seu líder, lhe confiou todas as coisas. Mas a esposa
de Potifar observava José e queria possuí-lo. Mas José, ele não cedeu à esposa de Potifar, ele a rejeitou, porque ele não quis pecar contra o seu Deus. E o interessante é que José foi vendido pelos seus irmãos, foi rejeitado pelos seus irmãos. Imagino que uma tristeza grande se apoderou do seu coração. Mas as promessas de Deus, o temor a Deus estava permanente no teu coração. Porque quando a mulher de Potifar queria possuí-lo, ele a rejeitou pelo temor ao Senhor e pelo respeito também ao seu líder. Mas a passagem diz que ela contou algo diferente, porque ele fugiu com uma peça de roupa. E ela chamou os guardas e disse que ele queria agarrá-la. Uma mentira tamanha, uma mentira grande. Então ela contou a mesma versão para o seu marido quando ele chegou em casa. Então seu marido Potifar lançou José na prisão. Pela segunda vez, ele foi injustiçado. Mas ele foi injustiçado também, porque ele não abriu mão do seu Deus, não rejeitou os mandamentos do Senhor. Seu temor era maior do que a decepção que ele passava. O seu temor era maior do que a tentação, porque ali ainda jovem, ele foi tentado. Mas ele não caiu. José sabia que Deus estava em todo lugar e que obedecer a Deus era em qualquer circunstância. Nos tempos mais felizes, nos tempos mais difíceis. Entendemos que José passava por momentos difíceis, passava por momentos muito difíceis, mas ainda assim o seu coração temia, seu coração buscava agradar ao Senhor, obedecendo, agradar ao Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque a Bíblia diz na carta aos Colossenses, no capítulo 3, que tudo o que devemos fazer é para agradar ao Senhor. Tudo o que devemos fazer, devemos desempenhar o melhor de nossas forças, fazendo para o Senhor, para agradar ao Senhor e não à vista dos homens, sabendo que a recompensa vem do Senhor. Então eu entendo que José, ainda numa situação adversa, não deixou de ser um sonhador. Ele era conhecido pelos seus irmãos e também pelo seu pai como um sonhador. Alguém que pensava grande, alguém que pensava lá na frente, ser um líder, ser um grande líder. Ser alguém que as pessoas o respeitassem. Ainda estava no seu coração o sonho que Deus colocou. Eu entendo que os sonhos de Deus na nossa vida, eles não podem morrer. Independente das circunstâncias que estamos vivendo hoje, os sonhos de Deus na nossa vida, aquilo que Ele projetou para nós não pode morrer. Pois foi Ele que colocou. Foi Ele que projetou. Então José, ali ele foi para a prisão. Sim. Porque Potifar o colocou ali na prisão. Então José, que cresceu ali sendo sustentado pelo seu pai, ali tendo tudo o que comer, tendo tudo de bom, tendo do melhor, porque o seu pai amava e cuidava dos seus. Então José agora, pelas circunstâncias, ele vai parar numa prisão, num lugar totalmente diferente, um lugar onde há opressão, há tristeza, onde há um sentimento muito grande de rejeição pela sociedade, um sentimento muito grande de abandono pelo julgamento alheio.
no capítulo 40, dos versículos 20 ao 22, diz que no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. José ali na prisão, ele auxiliava o carcereiro, ele coordenava. Aí vimos mais uma vez onde ele passava, ele liderava. Sim. Então, a Bíblia fala que foram presos o copeiro do rei e o padeiro do rei. E eles tiveram sonhos. E José interpretou os sonhos de ambos. E tudo que ele interpretou se cumpriu. Então José ficou ali um tempo. Como ele falou, o padeiro foi morto, o copeiro voltou a servir ao rei, a servir a Faraó. Então, passado o tempo, Faraó teve um sonho, teve sonhos que o intrigavam, e Faraó ele buscava pessoas, magos, ali para interpretar o seu sonho, mas ninguém pôde interpretar os seus sonhos. Então o copeiro lembrou-se de José, e como diz o que acabamos de ler, Faraó ele chamou José à sua presença. É interessante que ainda ali na prisão, José ainda guardava consigo o temor a Deus, ainda guardava consigo a reverência a Deus. Ainda ali naquele lugar difícil, aquele lugar de rejeição, José ainda mantinha o temor do seu Deus no seu coração. Ele poderia ser um rebelde, ele poderia ser uma pessoa triste, uma pessoa irada, mas não, ele ainda guardava o temor a Deus, ele ainda guardava a esperança de dias melhores. E quando ele interpreta aqueles sonhos, demonstra que ele ainda estava ligado na videira. E a Bíblia fala que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 e 2, que todo ramo ligado à videira dá fruto. E ali Deus estava usando a vida de José para interpretar sonhos. Algo que só o Espírito excelente de Deus poderia fazer. Então José, por interpretar aqueles sonhos, ele é levado para interpretar os sonhos de Faraó. Então ali ele explica para Faraó tudo o que havia de acontecer, o que seria os 7 vacas gordas, o que seriam as 7 vacas magras. Ele fala do tempo de fartura, ele fala também do tempo de fome, e ainda instrui a Faraó como guardar os alimentos. Então Deus colocou em José um espírito de excelência, colocou um espírito de sabedoria em José. Mas José regava esse espírito, regava essa comunhão com Deus, preservando a sua palavra. Salmo 119, entre os versículos 9 e 16, diz o salmista: a tua palavra escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então José escondeu ali longe da sua família, ali longe dos seus, ali rejeitado pela sociedade, rejeitado pela sua família. José escondeu a palavra de Deus no seu coração.
Eu entendo, irmãos, que independente das circunstâncias, nada pode nos afastar de Deus. Como diz a carta dos Romanos, nem a tristeza nem a alegria, resumindo, podem nos afastar, nem a morte pode nos afastar, nem a tristeza nem a decepção pode nos afastar do amor que está em Cristo Jesus, do amor que está em Deus. Então José ali vivia esse momento e vivia com isso no seu coração. Então a Bíblia diz que ele passou por esse tempo difícil, ele passou por essa rejeição, por essas calúnias e injustiças, mas a Bíblia diz que ele chegou, orientou a Faraó e se tornou governador ali de todo o Egito, dando direção para o povo de como fazer, de como guardar, de como liderar, fazendo que Faraó ainda fosse mais próspero, porque tudo que José tocava era abençoado. Por quê? Porque a palavra, o Espírito de Deus estava internalizado nele. Deus era com ele. Nós aprendemos na vida de José, com a vida de José, que independente das circunstâncias, aonde passarmos, aonde tocarmos, se mantermos graça, se mantermos as palavras do Senhor no nosso coração, nós podemos transformar aonde passarmos. Sim, porque a Bíblia nos chama de luz do mundo, nos chama de sal dessa terra, nos chama de resposta para essa geração. Mas isso eu e você precisamos crer. Isso precisa estar bem internamente em nós, para que possamos fazer diferença, para que quando vierem as dificuldades, as tristezas, talvez as maiores decepções, não venhamos apartar do Senhor, mas os sonhos dele venham florescer nas nossas vidas. Venham florescer nas nossas vidas. No capítulo de Gênesis, o capítulo 41, versos de 39 a 42, foi onde José, depois de tudo que ele passou, depois de toda injustiça e aflição, onde ele foi coroado. E diz assim: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs aos pescoços um colar de ouro. Aquele que foi rejeitado, aquele que foi julgado, foi caluniado, Deus agora o honra, porque ele guardou a palavra do Senhor no seu coração. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, meu irmão, minha irmã. Talvez seja um tempo difícil para você. Talvez seja um tempo difícil para a sua família. Como diz a palavra, no mundo tereis aflições. Mas meu irmão, minha irmã, os sonhos que Deus tem para nossas vidas, Ele rega. E se guardarmos, se obedecermos, se crermos, Ele torna realidade, pois na verdade foi Ele que projetou. E José aqui estava vivendo o sonho que Deus projetou na vida dele. Os sonhos de Deus, como diz uma canção, são maiores que o meu, maior do que eu possa imaginar. Sim, isso é pela fé, isso é pela fé. Então, meus irmãos, José ali se tornou governador do Egito. E tudo que aconteceu na sua vida, a trajetória passada, o preparou para aquele momento. Eu creio que Deus ele lhe ensinou muitas coisas ali para lhe preparar para esse momento. Então, quando Deus abençoou, quando Deus cumpriu na vida de José aquilo que falava com ele em sonhos e ninguém entendia, e nem talvez ele mesmo no início entendia, ali Deus estava cumprindo.
Interessante que o sonho que Deus colocou no coração de José foi para abençoar toda a nação. Foi para manter vivos na fome toda aquela região, os países, o Egito, inclusive Jacó e seus filhos, inclusive a Israel. Então os sonhos que Deus tem para mim e a sua vida não são para o nosso ego, embora são para a nossa alegria, mas é para abençoar a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos abençoados para abençoar a nossa geração. Porque a Bíblia diz, de graça receber e de graça dar. Então tudo é para a glória de Deus. Então todo aquele percurso que José passou, o preparou para que o povo de Israel estivesse vivo, para que a história não acabasse ali. O versículo 50 e 52, para finalizar, diz que antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer, Deus me fez perdoar, Deus limpou meu coração de toda mágoa. E o segundo, Efraim, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Ou seja, para nascer Efraim, é preciso nascer primeiro Manassés. Para que o nosso caminho seja próspero, nós não podemos ficar ligados ao passado. Nós não podemos ficar ligados nas decepções que passamos, nas frustrações que passamos. Hoje, muitos irmãos nossos não se encontram mais na igreja. Por quê? Passaram por um momento de aflição, foram frustrados, foram decepcionados. Mas aquilo que passaram, ou aquilo que passamos, é para o nosso aprendizado. Por quê? O nosso Deus, Ele é perdão, o nosso Deus, Ele é restauração. Então, José só pôde ter a prosperidade na terra do Egito, primeiro, porque ele guardou a palavra do Senhor. E porque a palavra do Senhor também o ensinava que era necessário perdoar. Era necessário deixar o passado para trás. É necessário deixar o passado para trás para seguirmos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Os sonhos de Deus, que são maiores e melhores do que imaginamos. A gente vê de um jeito, mas Deus, Ele vê de uma visão superior. Ele vê de uma vista superior. Nós pensamos que Deus vai fazer de uma maneira assim, assim. Deus faz ainda muito melhor. Sim, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus El Shaddai, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é Deus que abre portas onde não tem portas. Porque Ele é Deus que faz todas as coisas. Ele é Deus que usa os pequenos, os loucos, o humilde, para confundir os sábios, para confundir os que são. Ele é o Deus que traz um homem das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele é o Deus que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, a minha graça. Irmãos, eu resumo essa palavra dizendo: Deus, Ele quer te fazer prosperar. Quando eu digo prosperar, eu não dou ênfase a questões materiais, não. Mas a prosperidade, ela é interna. É a paz de espírito, é o que Gálatas 5 diz. A prosperidade, ela vem de dentro para fora. A prosperidade é a paz que excede todo entendimento. Deus, Ele quer te dar a paz que excede todo entendimento. Deus, Ele quer te fazer prosperar aonde você tocar as suas mãos. Mas é necessário deixar o passado para trás. Hoje vimos muitas pessoas que tentam buscar, que tentam, e parece que não andam,
Por quê? Porque está olhando para trás. Por quê? Porque não se esquece da mágoa. Por quê? Porque não se esquece que um dia alguém o magoou. E quando olhamos para trás, nós não andamos. Nós ficamos lá atrás. Aí as pessoas vão andando, vão caminhando, vão conquistando. E a gente, por quê? Por que, Deus? Por que eu estou para trás? Se eu sirvo ao Senhor, se eu busco ao Senhor, se eu vou à igreja, se eu leio a Tua palavra. Por quê? Porque nós ficamos lá atrás. Então, como a vida de José, ele teve motivos para ser uma pessoa irada, para ser uma pessoa revoltada. Mas a presença de Deus, o Espírito de Deus estava embutido nele, estava dentro dele. E a presença do Senhor faz com que prossigamos. A presença do Senhor nos mostra como somos, que dependemos do perdão de Deus e de forma alguma não podemos deixar de perdoar. Como a própria oração que Jesus disse: perdoem para que sejam perdoados. Para nascer Efraim, primeiro é preciso nascer Manassés. Cristo ele perdoou. Jesus ele perdoou. Havia no seu coração amor e perdão. E isso fez com que ele fosse para a cruz. Ele escolheu ir para a cruz porque ele me perdoou, porque ele te perdoou. Sim, porque a presença de Deus era sobre ele, era dentro dele. Cristo perdoou, por isso ele foi para a cruz, para me dar vida, para te dar vida, para me dar esperança, para te dar esperança. Olha, não fique no passado. O interessante é que José, ele disse com as suas palavras: Deus me fez esquecer. Ele não disse eu me esqueci, ele disse Deus. Eu creio que ele rogou a Deus para que eu ajudasse a perdoar. Então isso é para mim e para você. Se está difícil perdoar, se está difícil deixar ao passado, entregue o seu coração para o Senhor, peça a Ele ajuda. Ele nos ajuda a cumprir a sua palavra. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja do Senhor. O Senhor, Ele projetou algo grande para a sua vida, algo que você nem imagina, mas deixa o passado, deixa as decepções, deixa a tristeza passada, deixa aquilo que te feriu para trás e siga avante para o alvo que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te faça caminhar para frente, assim como José, Ele faça nascer na sua vida Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.